Vamos lá, gente, para mais um vídeo. E no vídeo de agora nós vamos tratar sobre integral de superfície, tá? Bom, você tem aqui uma certa superfície S com uma dada parametrização, ok? Nós já falamos sobre isso aqui em outro vídeo, que é parametrização de uma superfície, e uma função f do R3 na reta. O que vai ser a integral da superfície, a integral de superfície de f sobre a superfície S, tá? Bom, nós vamos representar dessa maneira aqui, tá? Isso aqui é a notação para quê? Notação da integral de superfície da função f sobre a superfície S. Então, isso é a notação. E como é que a gente calcula isso? A gente calcula isso usando integral dupla. Isso aqui é a integral dupla sobre a região D de f calculada onde? Em f calculado em R de UV vezes a norma desse vetor aqui, ok? D aqui, quem é D? D é a região onde está definida a superfície, tá? A região do plano onde está definida a superfície. A parametrização, na verdade, aqui, né, da superfície. Se você observar também, isso daqui é muito parecida com a fórmula lá que a gente apresentou para o cálculo da integral de linha, né? Lá você tem a integral de f calculado na curva, né, vezes norma derivada. Então isso aqui é muito parecido com o que está lá, ok? Isso daqui é o que? O que é o R de U vetorial R de V, tá? O R de U são as derivadas parciais de x, y e z em relação a U, ok? Então R de U é esse vetor, derivada parcial de x em relação a U, derivada parcial de y em relação a U e a derivada parcial de z em relação a U. Mesma coisa vale para o R de V, é a derivada de x em relação a V, de y em relação a V e de z em relação a v, tá? Calcula a integral dupla dessa expressão que está aqui, ok? Uma observação rápida aqui é que se a sua função é constante igual a 1, o que você obtém é a área da superfície de S, ok? Então, essa integral aqui, ó, tá? Quando a sua função é 1, né? Quando a função lá é 1, a integral de superfície ds sobre a superfície S, tá? Isso aqui vai te dar a área da superfície S, e é calculada dessa maneira, ok? Só para lembrar também aqui que o produto vetorial tem dois vetores, A1, B1, C1, V, A2, B2, C2. O que é o produto vetorial desses dois vetores? Você vai guardar essas duas componentes aqui, tá? Você vai guardar essas duas componentes aqui e vai calcular o determinante dessa matriz aqui, ó, B1, C1, B2, C2. Depois você vai guardar essas duas do meio aqui, tá? E vai calcular menos o determinante do que sobrou aí, A1, C1, A2, C2. Depois você guarda essas duas e calcula esse determinante, ok? Lembre que aqui, ó, tem um menos nessa segunda componente. Então você pode calcular desse jeito, ou você ainda pode calcular assim. O vetorial V é quem? É IJK. Quem é o vetor U? Você vai colocar aqui A1, B1, C1. Quem é o vetor V? A2, B2, C2. Tem que ser nessa ordem, tá? Isso aqui, IJK, né? Lembra lá que o I são os vetores unitários, que I é o vetor 1, 0, 1. O J é o vetor 0, 1, 0. E o K é o vetor 0, 0, 1. 0, 0, 1. Tá? Você calcula esse determinante aqui normalmente, tá? E a expressão que você vai obter aqui é justamente essa expressão aqui, tá? Vamos aqui para esse exemplo aqui, tá? Integral de linha de x ao quadrado. Essa aqui é a nossa função, né, sobre a superfície S. A superfície S
é a esfera unitária, x quadrado, y quadrado, z quadrado, igual a 1, tá? E a nossa função f é essa função aqui. Bom, o que a gente vai ter que fazer? Arrumar uma parametrização para isso. A gente já fez essa parametrização antes, em outro vídeo, certo? A parametrização é essa daqui, r de θ φ, seno de φ, cosseno de θ, seno de φ, seno θ, cosseno φ. O φ variando de 0 até π e o θ variando de 0 até 2π, beleza? Então bora lá. A gente vai calcular aqui o rθ. Aqui eu estou só mudando as letras, certo? Lá na definição que a gente tinha colocado r de u, r de v, mas aqui eu estou usando os ângulos θ e φ. Então rθ vai ser o que? A derivada de cada componente em relação a θ. Então a derivada disso aqui em relação a θ, né? A derivada do cosseno é menos seno. A derivada do seno é cosseno. E a derivada aqui é constante em relação a φ, né? Então fica zero. Ou em relação a θ, ok? O rφ, mesma coisa. É a derivada disso aqui em relação a φ, em relação a φ e em relação a φ. Então isso aqui em relação a φ dá o que? Derivada do seno, cosseno. Derivada do seno, cosseno. E a derivada do cosseno de φ menos seno. Bom, agora a gente precisa fazer o produto vetorial dessas duas coisas, né? O produto vetorial dessas duas coisas, você vai guardar essa primeira componente e vai fazer o determinante disso aqui, ó. Tá? Então, quando você multiplicar isso vezes isso, o que vai ficar? Vai ficar menos seno ao quadrado de φ vezes cosseno de θ. Tá? Menos seno ao quadrado de φ cosseno de θ. Isso vezes isso dá zero, então não precisa colocar. Na segunda componente, você guarda essas duas aqui e faz menos determinante. Então você faz o produto da diagonal secundária pela diagonal principal. Então é isso vezes isso, menos esse camarada vezes esse cara. E o que você obtém é menos seno ao quadrado de φ, seno de θ. Tá? E a última aqui, tá? Você guarda essa daqui, essas duas, essa coluna aqui, e faz o determinante desse camarada que está aqui. Tá? Bom, como não tive espaço para colocar tudo, então eu vou colocar coloquei só a resposta. Tá? Ficou menos seno de φ, cosseno de φ. E agora a gente faz o que? Calcula a norma desse vetor. Então vai ficar o que? Raiz quadrada, né? Disso aqui ao quadrado, mais isso ao quadrado, mais isso ao quadrado. Bom, só repetindo aqui, tá? Então aqui a gente pode colocar o seno à quarta, né? Ó, tem o seno à quarta, tá? Bota o seno à quarta em evidência, aí vai ficar o que? Cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ, mais, aqui eu só repetir, seno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Isso aqui dá 1, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, isso aqui vai ficar 1. Então a gente vai obter isso aqui. E aqui a gente pode colocar o seno ao quadrado em evidência. Colocando o seno ao quadrado em evidência, aqui fica um seno ao quadrado ainda. E aqui vai ficar o cosseno ao quadrado. E aqui vai dar 1. Tá? Ou seja, então o que vai ficar na verdade aqui é raiz quadrada do seno ao quadrado, que é o módulo do seno. Como o φ está definido de 0 até π, tá? Então o seno, né, é positivo dentro desse intervalo. Então aqui a gente não precisa do módulo. Então é seno de φ. Ok? Bom, e o que é o f do r de θ φ? A gente precisa só dar uma olhada na definição da função, né? A função é isso aqui. F de x, y, z igual a quem? A componente x, ó, ao quadrado. Então, quando a gente calcula o f, né? Então, quando a gente vai calcular o f de r θ φ, certo? A gente está calculando o f de quem? O f disso, né? Ou seja, a primeira componente é esse camarada aqui. Então vai ser isso aqui ao quadrado. Vai ficar o x ao quadrado, né? Que é isso aqui, seno de φ, cosseno θ. Então vai ficar isso aqui. Seno de φ, cosseno de θ. Aqui eu acho que não tem esse menos, né? Não vai influenciar, mas me enganei. Não tem esse menos aqui. Então fica seno de φ, cosseno de θ. Bom,
eleva ao quadrado aqui, né? Então, o que a gente vai ter agora? A gente vai precisar fazer o produto desse cara por esse, né? E calcular a integral. Então, a integral, certo? A integral de linha dessa função aqui sobre a superfície S vai ser a integral dupla disso daqui, tá? No caso é isso, esse quadrado aqui, vezes esse camarada aqui. Então, o que fica? Bom, aqui ó, a região é essa, né? O θ varia de 0 a 2π e o φ de 0 até π, tá? A região D. Meu Pai eterno. Então vai ficar assim, integral de 0 a 2π, integral de 0 até π, de quem? Aí você vai ter que fazer o f do r de θφ, que dá isso, vezes o vetor, né, aquela norma. Então vai ficar seno de φ, dA. Aqui, como as variáveis aqui ó, são separáveis, né, aqui você tem seno de φ descendo ao cubo de φ, você pode quebrar em duas integrais, tá? Então a integral de 0 até π, de seno ao cubo de φ dφ, e a integral de cosseno ao quadrado de θ, né? Ok? Essa daqui é simples calcular, né? Porque você vai transformar esse cosseno aqui, ó, esse cosseno ao quadrado, você transforma em 1/2 de 1 mais o cosseno de 2θ. Essa daqui, tá? O seno ao cubo de φ é seno de φ que multiplica o que? Seno ao quadrado de φ, tá? Então, esse camarada aqui é seno de φ vezes seno ao quadrado de φ. Só que seno ao quadrado de φ é 1 menos o cosseno ao quadrado de φ. Ok? A gente vai transformar desse jeito para poder fazer uma substituição. Bom, você vai calcular esse negócio, que vai dar 2π, tá? Essa primeira integral aqui vai dar 2π. E depois vamos calcular essa. Essa daqui você pode calcular, né, da seguinte maneira. Vai ficar, isso aqui vai ficar assim, né? Você pode multiplicar aqui e multiplicar aqui, né? Seno aqui. Então vai ficar seno de φ, dφ, mais a integral de 0 a 2π do cosseno ao quadrado menos seno de φ. Por que eu coloquei assim, né? Era para ter colocado esse menos aqui, certo? Mas eu preferi colocar ele aqui dentro. Por quê? Porque a gente vai fazer uma mudança de variável. Nessa integral você faz uma mudança de variável, você vai chamar t de, você pode chamar t aqui de cosseno de φ, tá? E o dt dá quanto? O dt vai dar, derivada do cosseno é menos seno de φ dφ, né? Que é o que aparece aqui, tá? Você faz a continha e vai achar que isso vai dar 4/3. Tá bem? Bom, então, como é que vai ficar essa integral aqui? Vai ficar, olha só, então essa integral aqui, do nosso início, né? Vai ficar quanto? Vai ficar 1/2, né? Dessa integral aqui, que dá 2π, vezes essa integral aqui, que dá 4/3. Tá? Então 1/2 vezes 2π vezes 4/3. 4/3 de π. Ok? Bom, então é isso. Até a próxima, gente. Valeu!